texto. Neemias capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. No ano de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, e não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva. Marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e o tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado alguma coisa, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender a Tua mensagem nessa noite. Essa palavra que nos instrui, essa palavra que nos orienta. Que o Senhor venha com Teu Santo Espírito, Deus, e nos direcione, para que saiamos daqui edificados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos nos 500 anos da Reforma. E a Alemanha está comemorando a Reforma. Afinal, foi ali que Martim Lutero, na cidade de Wittenberg, pregou as 95 teses. E sabe de que forma essa cidade está comemorando os 500 anos da Reforma?
Tio Carlos, dá para colocar o PowerPoint, por favor? Dessa forma, e foi um membro da igreja, mora lá em Portugal, que me enviou essa matéria da revista Galileu. Bênção do futuro, alemães criam um robô pastor. Olha que interessante. E a reportagem da revista Galileu desse ano, do mês de maio, não é isso? Mês de maio, 31 de maio, diz que esse robô tem um nome, Bless You Too. Ok? E ele, reverendo Leonardo, fala 5 línguas. Que chance nós temos, com o robô pastor. Fala 5 línguas. Você tem um touchscreen nele, bem no meio, bem aqui no peito. Você aperta em qual língua você quer ouvir. Se você quer ouvir um masculino ou feminino, né? Se um pastor ou uma pastora, qual língua? E esse pastor, então, vai te abençoar. Aí eu mandei uma resposta para o nosso ovelhinha que mora em Portugal, Samuel, que me mandou isso aqui, né? Disse, você vai perder o emprego. E eu falei assim, ainda bem que eu sou psicólogo, né? Aí ele mandou essa, robô é desenvolvido para realizar sessões de terapia. Na mesma revista, o que essa revista tem contra, né? Pastor e terapeuta. A mesma revista, no dia 1º de agosto de 2017, sai essa matéria. O que o ser humano está querendo? Nós queremos que as máquinas assumam funções de seres humanos. Cada vez mais, a nossa humanidade está sendo... Pode tirar, tio Carlos, obrigado. A nossa humanidade está sendo colocada de lado. Só que existem coisas que as máquinas não podem fazer. Você já percebeu, ou já aconteceu com você, de tentar se comunicar por meio de WhatsApp, ou colocando um post, uma mensagem no Facebook, e você perceber que aquilo que você falou não disse o que você queria dizer, ou você não se expressou de uma maneira tão clara. Por quê? Porque a mensagem vai, mas as emoções não vão. Você não consegue se relacionar na plenitude quando você usa os recursos tecnológicos. Nossos corações, eles não participam muitas vezes com clareza dessas intercomunicações. E assim, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto de Neemias, nós percebemos claramente um homem que está envolvido emocionalmente com um projeto, um homem que tem sentimentos, mas um homem também que tem cérebro, um homem que está com o seu corpo e com a sua alma envolvidas com um problema. As máquinas não se envolvem com os nossos problemas. Os computadores não se abalam com a desestrutura que a nossa cidade, o nosso país e o mundo está vivendo. Não tem nenhuma máquina chorando pelo Brasil nesse momento. Aliás, bom seria se nós pudéssemos criar robôs para serem políticos, né? Imagina? Se os nossos políticos fossem robôs controlados por boas mentes, né, irmãos? Porque senão as transações iam ser terríveis. Mas é preciso coração. Deus nos criou como seres humanos, dotados de peculiaridade, que só os seres humanos têm e que as máquinas nunca terão condições de substituir. Quando nós, como seres humanos, olhamos para essa realidade do texto que começou a ser exposta hoje de manhã, nós percebemos um homem, um único homem, Neemias, copeiro do rei, está ali servindo o rei. Mas esse homem está envolvido com o sofrimento de Judá. Porque nós, como seres humanos, nos envolvemos com sofrimento. Máquinas não se envolvem com sofrimento, mas nós fomos chamados para nos envolvermos com os sofrimentos uns dos outros. E se nós queremos nos envolvermos, nós também precisamos entender que o convite de Deus para nós é para, além de nos envolvermos uns com os outros nas adversidades, nas dificuldades, nós também precisamos procurar soluções. E esse texto aponta o caminho para termos soluções para as adversidades pessoais e para aquelas que estamos inseridas, aquelas que fazem parte do nosso contexto de vida. Por isso, eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: uma realidade transformadora. Nós estamos vivendo um tempo. Esse tempo ele pode ser transformado através das nossas vidas. Assim como Neemias foi um instrumento de Deus para transformar o seu tempo, foi um instrumento de Deus para causar um impacto em Judá. Nós também somos chamados por Deus para sermos instrumentos dele, na nossa geração, na nossa cidade, no ambiente em que estamos inseridos. E para que sejamos esses agentes transformadores, é necessário, em primeiro lugar, sermos impactados pelo caos.
Neemias está impactado. Neemias está abalado, porque quando ele olha para a cidade de Judá, a cidade do rei, quando ele olha para a cidade de Deus, onde havia o templo de Jerusalém, ele percebe que a cidade está em ruínas. E ele, mesmo estando empregado, mesmo estando num ofício ali dentro do palácio, Neemias não esquece e nem se faz surdo às dificuldades que o povo de Deus está sofrendo. Ele não se faz cego ao problema da cidade de Jerusalém. Ele se envolve com os problemas do seu povo. E o texto vai nos ensinar no capítulo 1, como vimos hoje pela manhã, que Neemias coloca o problema diante de Deus. Se nós queremos solução para os nossos problemas, nós temos que convidar Deus para nos auxiliar no processo. O texto começa dizendo que no mês de Nissan aqui equivale-se ao mês de abril. Então, meus amados, que é o começo do ano persa e judaico. Há 4 meses, Neemias está orando e Neemias está jejuando. Se você observar do capítulo 1 para o capítulo 2, fazendo a conta, você percebe que Neemias está 4 meses clamando a Deus, para que Deus o ajude a ser um agente que tenha condições de intervir no caos de Judá, no caos da cidade de Jerusalém. E percebemos claramente que ele absorve aquela realidade. Ele é informado por um dos seus irmãos, Hanani, que vai até Judá e vê tudo o que está acontecendo ali, todas as condições daqueles que sobreviviam em Judá, e ele vê que as condições são péssimas, e isso abala Neemias. Nós precisamos nos abalar com as condições que estamos inseridos nela. O caos social precisa nos abalar. O problema político do nosso país precisa nos abalar. A dificuldade econômica da nossa nação precisa nos abalar. O terrorismo espalhado em vários países precisa nos abalar. Nós não podemos perder a sensibilidade como povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo sensível ao sofrimento que o cerca. E nós percebemos isso não só em Neemias, mas percebemos isso também no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estava atento ao sofrimento daqueles que o cercavam. Em várias oportunidades, Jesus mostra o quanto o sofrimento das pessoas ao seu redor trazia compaixão ao seu coração. Então, uma igreja, para ser semelhante ao propósito de Cristo, para ser semelhante àquilo que Neemias está vivendo, ela precisa ser uma igreja que percebe a dificuldade e se sensibiliza com ela. E é isso que nós percebemos claramente aqui com Neemias. Ele chora, dominado por uma tristeza inconsolável em seu coração, diz o versículo 4 do capítulo 1. E ele faz uma oração, como aprendemos hoje, uma oração de adoração e confissão. Ele estava disposto a conversar com o rei e pede a Deus discernimento e oportunidade. Neemias, ele observa tudo aquilo, mas ele não quer ser apenas um observador passivo. Ele entende que ele precisa intervir. E é isso que o texto vai nos ensinar com muita clareza. Precisamos estar atentos aos movimentos da sociedade, aos movimentos da igreja. Ainda não estamos no céu. Nós não podemos viver uma teologia triunfalista. Eu tive um encontro com Cristo, a partir de agora a minha vida é só mar de rosas, eu não tenho compromisso nenhum com essa sociedade está vivendo assim porque ela escolheu, resolveu dar as costas para Deus, então que ela sofra a consequência disso, eu tenho Jesus e meu negócio é daqui para a eternidade. Jamais. O que nós aprendemos com Neemias é que nós ainda não estamos nos céus, e nós temos uma responsabilidade, sim, com a nossa geração. Nós temos um compromisso, sim, com o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos pensar maneiras, nós precisamos montar estratégias para auxiliar como igreja no progresso econômico da nossa cidade. Nós precisamos abençoar pessoas carentes, nós precisamos nos envolver com projetos sociais, nós precisamos nos envolver para que a violência da nossa cidade, do nosso país diminua. Nós temos um compromisso social, sim, e é isso que Neemias vem nos ensinar. No Antigo Testamento, ocorrem ações e reações quanto ao percurso da história do povo de Deus. Por exemplo, a indignação de Moisés com a idolatria do povo,
as vozes proféticas diante da corrupção e da injustiça. Nós não podemos, meus queridos, sermos uma igreja passiva, que simplesmente observa tudo acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos nos movimentar. No Novo Testamento, como já falamos, é nítido como Cristo se sensibiliza com os intempéries vividos por aqueles que estão ao seu redor. Não podemos perder a sensibilidade diante da desordem, tanto cósmica quanto espiritual. Nesse aspecto, nós somos profetas. Nós somos profetas. Precisamos entender que característica de profeta somos. Nós somos profetas chamados para convidar o povo para o arrependimento, para convidar o povo para olhar para Deus. A mensagem que nós temos para levar é essa. Jesus Cristo é o único que pode transformar a realidade de maneira plena, de maneira completa, de maneira verdadeira. Não há outra saída, não há outro caminho. Quando Jesus Cristo entra nos corações, quando Jesus Cristo entra nos bairros, nas cidades, a realidade social é transformada. E como profetas, como mensageiros, aqueles que levam a palavra de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para fazermos a intervenção no momento adequado, da maneira correta. E é exatamente isso que nós percebemos em Neemias. Primeiro, ele tem esse impacto com relação ao caos que o cerca. Mas ele não fica só chorando, ele não fica só no campo da espiritualidade, orando, pedindo a Deus. Não, Neemias entende que ele precisa se envolver com um projeto de tornar aquela realidade diferente. Por isso, o segundo ponto é, se nós queremos ver a nossa realidade transformando, precisamos nos sensibilizar com o caos, ser impactados com o caos, mas, em segundo lugar, precisamos ter espiritualidade e proatividade. Espiritualidade não pode estar desassociada de proatividade. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí Neemias vai até o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, uma posição privilegiada, porque ele experimentava o vinho do rei antes do rei tomar. Imagina, se o rei bebesse muito, quanto esse copeiro não experimentaria do vinho. Imagina o vinho que esse rei não bebia. E ali ele está experimentando o vinho do rei. E o texto nos informa que quando Neemias está servindo o vinho para o rei percebe a tristeza de Neemias. E me chamou muita atenção o rei perceber a tristeza de Neemias por alguns aspectos. Primeiro deles, rei, os poderosos, geralmente não estão preocupados com as emoções dos seus servos, dos seus súditos. Mas Artaxerxes, ele se sensibiliza com Neemias. Outro detalhe que me chama a atenção nessa tristeza de Neemias, não é só o fato do rei perceber que Neemias está triste, mas também o fato de Neemias dizer que ele nunca esteve triste diante do rei. Ele nunca esteve triste diante do rei. Não era uma característica de Neemias a tristeza, pelo contrário, a característica dele era uma característica de alegria. E, meus queridos, nós também, como povo de Deus, precisamos ser identificados no ambiente que nós estamos inseridos como um povo marcado pela alegria, não um povo marcado pela tristeza. É por isso que o rei nota que tem alguma coisa errada. E o rei então pergunta para Neemias: o que está acontecendo, Neemias? Você está doente? Se você não está doente, qual é o mal que te abate para que você fique triste aqui? E aí, meus queridos, nós temos no texto um momento de tensão, porque Neemias sabe qual é a posição dele, ele é só um copeiro. E como copeiro, ele poderia estar disfarçando, colocando um sorriso no rosto, atendendo o rei, porque ele, como servo, não tem que demonstrar tristeza. Mas se nós percebermos o contexto, Neemias já estava com um projeto de falar com o rei, porque ele está incomodado. Ele não aguenta ver a terra onde os seus pais foram sepultados assolada. O caos que Judá está mergulhado, isso incomoda profundamente Neemias. E ele então entende que a pergunta do rei é a oportunidade para ele poder falar a respeito do projeto que Deus tem colocado no seu coração. O projeto de ir para Judá e o projeto de reedificar os muros ali em Judá. Mas Neemias é só um copeiro, e o rei pode negar de imediato a ideia de Neemias ir até Judá para fazer esse trabalho. Mas ele se prepara para abordar o rei.
e vê a oportunidade. Tem 4 meses que Neemias está orando. Se você quer ter decisões assertivas, ore antes. Ore antes. Se você quer que as suas decisões sejam decisões sábias, jejue por elas. Coloque-as na presença de Deus. Clame a Deus. Muito cuidado com as decisões precipitadas e sem a oração, e sem a busca pela direção de Deus nessas decisões. Neemias expõe o fato ao rei. A cidade dos seus antepassados está assolada, esse é o fato. E é curioso, porque Neemias não usa um argumento político. Se nós nos atentarmos para o capítulo 2, Derek Kidner fala sobre isso, Neemias não entra por um viés político, mas ele entra por um viés pessoal. Ele não fala a respeito de estratégia política para ir lá para Jerusalém, não. Ele diz, os meus pais estão enterrados ali, e essa cidade está completamente devastada, e eu preciso fazer alguma coisa. Então ele coloca o pedido dele diante do rei, e o rei então pergunta, o que você quer, Neemias? O que você quer? Depois que o rei identifica que ele está triste, ele conta a causa da tristeza, e aí o rei pergunta, o que você quer fazer? Sabe o que Neemias faz? Diz o versículo 4, Neemias responde, o que ele quer? Não, Neemias ora a Deus. Eu fico imaginando essa oração, o rei acaba de perguntar, então tá bom, o que você quer? Rapidamente, Neemias clama a Deus para que Deus o oriente, naquele momento que para ele é crucial. E ele então se submete ao rei, dizendo que, se for aprovado como servo pelo rei, que ele possa ir reconstruir os muros da cidade de seus pais. E o rei então negocia um tempo de ausência de Neemias, versículo 6, e alguns comentaristas vão dizer que Neemias ficou ausente do reinado ali por 11 anos, para reconstruir os muros, e ele então pede ao rei para que o rei lhe dê cartas para que ele possa atravessar alguns países até chegar a Judá, e para que ele não tenha problemas políticos nessa viagem. E o rei não dá apenas para Neemias essas cartas para que ele tenha acesso a algumas nações que ele precisa atravessar para chegar até Judá, mas o rei também manda uma comitiva de militares para proteger Neemias. E aí o versículo 8, a parte B, diz que a mão generosa do Senhor estava com Neemias. Meus queridos, nós estamos nessa cidade. Deus nos colocou aqui. A maioria, talvez, aqui hoje à noite, é de gente que nasceu no Rio de Janeiro, mas uma grande parte são de pessoas que vieram de outros lugares para estarem aqui nessa cidade. E Deus nos colocou aqui para sermos bênção nessa cidade. Essa cidade precisa das nossas orações. Essa cidade precisa do nosso jejum. Essa cidade precisa do nosso clamor a Deus, para que Deus intervenha poderosamente, transformando a realidade do Rio de Janeiro, transformando a realidade do nosso país. Mas nós também precisamos agir. Nós, como cristãos, precisamos pedir sabedoria e oportunidade para Deus, para que sejamos homens e mulheres espirituais, que colocam a cidade na presença do Senhor, que clamam a Deus pela cidade, mas também pessoas que pedem a Deus um plano. Deus nos deu uma saída, Deus nos deu uma oportunidade, para que a minha vida seja relevante para o contexto que eu estou inserido nele, para que o nome de Cristo seja glorificado através de nós, na nossa geração. Precisamos sim de desenvolver a nossa intimidade com Deus para isso, mas precisamos também de proatividade, precisamos fazer alguma coisa como povo de Deus. Terceiro e último lugar, nós aprendemos que a realidade será transformada quando nós somarmos as nossas forças. Ninguém vai sozinho, ninguém vai sozinho, você não tem que ir sozinho, nós precisamos unir forças, nós precisamos somar os dons e talentos que Deus nos deu, para que esse impacto seja cada vez maior. Se você prestar atenção no texto, na parte final, Neemias vai para Jerusalém, ele chega ali, ele observa os vários portões de Jerusalém. Tem um portão aqui que nos chama a atenção, que é o portão do dragão. Que dragão é esse? Se você for observar essa palavra no hebraico, você vai perceber que ela pode ser traduzida por dinossauros.
Dinossauros. Então, assim, nós não temos problema nenhum com a possibilidade de dinossauros terem existido ao longo da história, né? E aí, quando você se atenta ao texto, você percebe que Neemias ele observa os portões, porque ele está calculando. Ninguém ali em Jerusalém sabe ainda do plano de Neemias de reedificar os muros. É impressionante o quanto ele é estrategista. E nós, quando também percebemos que devemos orar, devemos ser proativos, mas nós também devemos usar estratégias adequadas. Não podemos sair aí afoitos, querendo mudar tudo. Precisamos pedir a orientação de Deus para que as nossas estratégias sejam estratégias precisas. E aí, Neemias, depois que ele faz essa leitura, depois que ele observa toda a cidade, ele então, no versículo 17, começa a convidar as pessoas para a reedificação da cidade. E aí, quem surge? Surgem os opositores. Porque qualquer projeto que você queira fazer, você vai ter opositor. Não se engane. Tem gente que vai querer jogar água fria no projeto. E aí nós temos Sanbalate e Tobias. Eles não gostaram da generosidade dispensada aos filhos de Israel. Sanbalate era governador de Samaria, Tobias é o nome judaico, mas de uma importante família em Amon. Então esses dois líderes, eles começam a fazer oposição ao trabalho de Neemias. Mas Neemias entende que o projeto dele não é um projeto humano, mas é um projeto que vem do trono de Deus. Quando nós estamos convictos de que Deus nos chamou para um determinado fim, mesmo quando as oposições surgem, nós persistimos naquele projeto, porque sabemos que é o próprio Deus que está confirmando aquele projeto em nosso coração. E meus irmãos, o que nós percebemos no capítulo 2 é que pessoas começam a se juntar a Neemias. E eles então respondem, versículo 18, a resposta do povo foi: nós nos dispomos para reedificar os muros da cidade. Nós nos dispomos. Então eles fortaleceram as mãos para a boa obra. A igreja foi chamada para ser marcada pelas suas boas obras. Nós precisamos ser marcados por um povo que tem boas obras. É isso que Tiago vai nos ensinar. Não existe fé sem obras, não há espiritualidade sem ação. Nós fomos convocados por Deus para intervir na nossa realidade, no contexto que nós estamos inseridos, mas intervir positivamente. Por isso precisamos clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Ele sabedoria e direcionamento, para que sejamos uma igreja cada vez mais relevante no contexto em que estamos inseridos. Tobias e Sanbalate continuaram criticando e dizendo que o rei não iria gostar daquele projeto. Mas Neemias responde que o sucesso não vem das mãos dos homens, o sucesso vem do Deus dos céus, e é Ele quem promove o bom êxito. Quando o projeto é de Deus, o projeto será bem sucedido. Isso funciona tanto para a sua vida individual, quanto para a sua família, quanto para as nossas relações sociais. Se Deus está no seu projeto, o seu projeto será bem sucedido. Por isso, o grande desafio da nossa vida é termos a convicção de que aquilo que estamos realizando está no centro da vontade de Deus. E se nós queremos saber se a nossa vida está no centro da vontade de Deus, precisamos tomar as orientações de Neemias, orarmos, clamarmos a Deus, pedirmos para que Ele nos revele se esse projeto realmente vem do trono dEle. E se vem, pedirmos a Ele para que nos ajude em todo o processo e em toda execução. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que máquinas, robôs, não se sensibilizam com as dificuldades sociais e com as dificuldades pessoais. Que tristeza, depois de 500 anos da Reforma Protestante, o que a cidade tem para fazer para comemorar essa reforma é um robô, onde você aperta um botão e ele te abençoa. Mas às vezes você não quer um robô para apertar um botão e ouvir um God bless you. O que você quer é alguém que senta e chora com você. O que você quer é alguém que esteja interessado em ouvir a sua história. O que você quer é alguém que esteja disposto
a caminhar com você. E é por isso que a Igreja Presbiteriana da Gávea está nesse bairro aqui, há 50 anos, caminhando com pessoas, pessoas caminhando com pessoas, gente chorando com gente, gente amando gente, gente preocupada em ser relevante no seu contexto social. Homens e mulheres, ao longo desses 50 anos, pensaram nessa igreja, pensaram em projetos para essa cidade. E muitos desses projetos estão funcionando hoje em vários bairros, em vários lugares, porque homens e mulheres que passaram por aqui viram o caos ao seu redor, mas não ficaram estagnados, pelo contrário, oraram, pediram a sabedoria de Deus e agiram. E a nossa geração precisa continuar no mesmo caminho, orando, pedindo a sabedoria de Deus e agindo, para que a Igreja Presbiteriana da Gávea seja relevante para a cidade, seja relevante para o país, seja relevante para a sua geração, assim como Neemias foi relevante para a cidade de Jerusalém e para Judá, num momento tão difícil que aquele país, que aquela cidade atravessava. Que Deus nos capacite para continuarmos sendo homens e mulheres preocupados com tudo o que acontece ao redor, mas também que coloca tudo isso na presença de Deus e também age para fazer da nossa geração, do nosso momento, um momento diferente, um momento que recebe a intervenção e o cuidado de Deus através das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, homens e mulheres, chamados para fazer diferença no nosso tempo. E quando olhamos para Neemias, um copeiro que servia ao rei, e que ao ver todo o sofrimento da sua cidade, do seu país, se envolve emocionalmente com aquele problema, se envolve espiritualmente, mas também entende que era necessário retornar para Judá, retornar para Jerusalém e reerguer os muros. Ó Deus, o Senhor nos colocou nesse tempo, nessa cidade, para sermos relevantes. Nos ajude, Deus, nos dê sabedoria, nos incomode, que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos condições de continuar fazendo a obra, Deus, para que mais e mais pessoas encontrem a vida que há em Cristo e tenham seus corações transformados pelo poder do Evangelho. Porque uma vez transformados, Deus, serão abençoados. As suas casas experimentarão da paz que vem do teu trono. Ó Deus, nós suplicamos pela nossa cidade. Pedimos para que o Senhor intervenha com poder, com glória e com majestade. Pedimos, Deus, para que o Senhor nos use nesse processo. Que o Senhor, Deus, possa estar trabalhando em nossos corações, para que sejamos agentes transformadores nessa geração. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.